Vamos dar continuidade no estudo do juízo. Me apresento, meu nome é Rogério, sou adventista do sétimo dia há 5 anos e quero partilhar um estudo separado pelo professor José Carlos Costa, que fala sobre o tema juízo, o julgamento da casa de Deus. Já falei sobre o santuário, sobre o livro guia, já falei sobre o livro da vida, o livro memorial, e hoje nós vamos falar do livro das lamentações e dos ais. Uma breve oração. Senhor meu Pai, nos direciona, por favor, Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, mais uma vez nesse dia que se chama hoje, esse dia santo, para podermos meditarmos a Tua Palavra. Nos ajude a vencer, meu Pai, mais uma vez esse dia, perdoe os nossos pecados e nos permita, Deus Todo-Poderoso, não se opor à Tua graça. Nós sabemos que são seus méritos, mas nos ajude a se esforçar para se tornar cristãos melhores. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. O livro das lamentações. Conceitos sobre lamentações, murmúrios e respostas de Deus. Vamos tentar entender o que é lamentação para os dias de hoje. Ponto A. O que é murmurar? Murmurar é dizer lamentações de alguém, culpar alguém, difamar. O ponto B. Lamentações também pode ser uma queixa, prantear com gemidos, manifestar dor ou pesar. Ponto C. Respostas de Deus. Livramento e ais, castigo e mau presságios. Vamos falar sobre isso hoje. Um grande exemplo aqui para nós de lamentações, o povo de Israel no Egito. Vamos ver na Bíblia? Êxodo 3, 7 e 9. Rapidinho. Êxodo 3, 7. Êxodo 3, 7 e 9. Está escrito assim. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Ezeu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Depois nós conhecemos a história toda das 10 pragas, do endurecimento do coração do faraó. E o que é endurecer o coração? É quando Deus se manifesta na vida do indivíduo e mesmo assim ele não se converte. Esse é o endurecimento. Mas a gente viu aqui o que é lamentação. Deus escutou a lamentação do povo de Israel. Agora vamos falar sobre respostas de Deus, livramento. Após essa lamentação, Deus ouviu e agiu, teve uma resposta, libertação do povo de Israel do Egito. Deus libertou o seu povo que estava 215 anos escravo no Egito e trouxe para o deserto a fim de prepará-los para a terra prometida. Segundo ponto, lamentações, seguida de murmúrios. E o povo falou contra Deus e Moisés aonde? Lá no deserto. Números 21, verso 5. Vamos lá, Números 21. Números 21, verso 5. Rapidamente aqui na minha Bíblia, simples e fácil. Está escrito assim, meu irmão. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil? E eles estavam falando do quê? Que pão vil era esse? Era o maná, que representa a palavra de Deus para nós hoje. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que entender e conceituar essa palavra lamentação para a gente entender o profundo do tema de hoje, tá ok? Continuemos. Resposta de Deus aos ais. O que aconteceu? Aos murmúrios, o que aconteceu lá? Aqueles estavam murmurando contra Moisés e Deus. Deus fez com que serpentes ardentes fossem lá e matassem, infelizmente, aquelas pessoas. Ao verso 6 e o verso 7, o que vai dizer? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel.
Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, pedindo para que Moisés, ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E aí nós conhecemos a história que Moisés teve que esculpir uma serpente de bronze, colocar numa haste, e aquela serpente de bronze no alto, que todo que olhasse com fé seria curado, né, do veneno daquelas serpentes. E simbolizava quem? O nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o que está escrito lá em João capítulo 3, para Nicodemos. É necessário, todos nós precisamos nascer de novo e olhar para Jesus. Há três tipos de ais. Vamos analisar agora os 3 tipos de ais na Bíblia. Primeiro vamos começar com o ai coletivo. Lembrando aqui que acabamos de ver aqui um ai coletivo. Serpentes abrasadoras morderam todo mundo foi mordido, né? Ardentes enviados sobre o povo de Israel no deserto, todos foram feridos. Nós vimos, acabamos de ler em Números 21, 5, 7, por causa dos murmúrios contra Moisés e contra Deus. O outro tipo de ai é o parcial. Fogo de Deus consumiu corpo e os 250 príncipes. Vamos ver aqui o corpo de quem? Vamos para Números 16 agora. Retomar um pouquinho aqui. Números 16. Versículo 2. Está escrito assim. O corpo é de Corá, tá bom? Datã e Abirão. Levaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então todos esses eram varões de renome. Por que eles foram consumidos pelo fogo de Deus? Vamos agora por verso 31. Verso 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu-se a boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Verso 35, para fechar aqui o assunto. Procedente do Senhor, saiu um fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então, esse ai parcial, a terra se abriu, engoliu quem? Corá, Datã e Abirão, e os 250 príncipes que estavam do lado desses 3 foram consumidos através do fogo que saiu do Senhor. E isso está também descrito lá em Patriarcas e Profetas, página 417. As murmurações de Coré e seus companheiros acarretaram sobre eles a ira de Deus. A terra abre a sua boca. Já falamos sobre isso aqui. A terra abriu e engoliu aqueles 3 homens que estavam murmurando e fazendo com que a comunidade, o povo, todos se voltassem contra Moisés e contra Deus. Preste atenção nisso, tá bom? Nós sabemos quem estava por trás disso. Satanás, né? Infelizmente, hoje também existe esse tipo de situação. Vamos continuar. O dia seguinte, Números 16, 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor? Presta atenção. Quem abriu a terra e quem fez que o fogo saísse foi Deus. Moisés não tinha nada a ver com isso. Lá está escrito em Patriarcas e Profetas, página 420 a 423. Deus envia-lhes as pragas. Depois disso, 14.700 pessoas morreram devido à praga. Isso está em Número 16, 41, a gente acabou de ler. No verso 49, ora, os que morreram daquela praga foram 14.700 pessoas. Foram os que morreram por causa de Corá, por causa da rebelião contra Deus e contra Moisés. Vamos ver agora essa questão importantíssima. Pecado contra o Espírito Santo. Primeiro,
atribuir os atos de Deus a Satanás. Lembrando que quem abriu a terra e quem derramou o fogo foi quem? Quem que fez isso? Foi o próprio Deus. E o povo de Israel atribuiu isso a quem? A Moisés. Moisés não tinha esse poder. Então ele estava se rebelando contra Deus, não contra Moisés. Vamos para Marcos 3, 22. Falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Marcos 3, 22. A minha Bíblia está escrita assim: os escribas que estavam descidos de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. Eles estão falando de Jesus agora, tá bom? Prestem atenção nesse pecado. Jesus estava curando, estava falando, ensinando, e eles estavam atribuindo que o espírito que estava por trás de Jesus não era o Espírito Santo, mas era o espírito de demônios. Mateus 12 agora, 24 ao 28. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. Te lembra alguma coisa? Da mesma forma que Corá, Datã e Abiram estavam murmurando contra Deus, eles estavam murmurando contra o Filho de Deus. E quem é que estava? Os fariseus, o Sinédrio. Verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul. Momento, tem um bicho aqui me mordendo, mas ele vai sair daqui. Vamos lá, depois eu tiro isso daí. Continuemos. Jesus, porém, concedendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, Jesus falando, quem os expulsarão vossos filhos? Quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o quê? O reino de Deus sobre vós. Essa era a grande questão que eles estavam negligenciando. Na realidade, os fariseus, eles negligenciaram não, eles negaram que Cristo era o Messias. E mais do que isso, eles rejeitaram o reino de Deus. Pecado acariciado. Distanciar-se de Deus pela voluntária e deliberada violação dos mandamentos a um ponto tal que não se torna mais possível a presença do Espírito Santo na vida. Ou seja, ignorar o Espírito Santo. Deus usou várias pessoas, várias formas, vários métodos para que você possa abandonar aquele pecado acariciado. E você não abandona, você se endurece. Então, exemplo do que? De profeta Balaão, ele preferiu mais o dinheiro, né, do rei daquela ocasião do que a graça de Deus. E isso está lá em Números 24, 17, para não ficar por minhas palavras. Vamos para Números 24, 17. Números 24, 17. Olha o que está escrito lá. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel. Subirá um certo que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Estamos falando, Balaão está falando de Cristo, ok? Profetas, isso está relatado em Patriarcas e Profetas, página 426, 429 e 476. Ainda fala do rei Saul, que também fez isso. Ele entrou no ponto sem retorno. O problema do pecado acariciado e de pecar contra o Espírito Santo é que você entra no ponto sem retorno, onde Deus não pode mais. Infelizmente, você entra num processo de endurecimento. Ponto C, individual, ou seja, um ai individual. O ai individual é a sedição. Lembra da sedição de Miriam contra Moisés? Ela foi tomada de lepra, meu irmão. Ela foi tomada de lepra. E ficaram uma semana, atrasaram a viagem uma semana até ela ser curada. Ok? Ela ficou impura durante uma semana. E todo Israel teve que esperar. Números 12, 7 e 10. Está escrito isso lá. Essa história.
Agora, olha que interessante esse ponto. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Ó, os escribas e fariseus. Isso está lá em Mateus 23, do 13 ao 36. Aí tem vários ais, ok? Eu vou deixar aqui na minha Bíblia aberta, para mim poder pegar o contexto. E aí eu vou dividir com vocês esses pontos aqui. Mateus 23, do 13 ao 36. Olha que palavra. Ai de vós, escribas e fariseus. Primeiro ponto. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Primeiro ponto. Segundo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais a casa da viúva. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E aí continua, verso 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Olha os pontos. Ponto, continuando. Ponto 4. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpas o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. E continua. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de mortos e de toda a imundícia. Isso aqui é a casa de Israel, isso aqui são os fariseus. Isso aqui são um povo que deveria aceitar o reino de Deus, aceitar o Messias. O que eles fizeram? Negligenciaram tudo por causa do quê? Do desejo de supremacia. Eles não viam em Cristo o Messias. Eles imaginavam outro tipo de Messias. Na realidade, eles estavam absorvidos por um outro tipo de literatura, que não era mais a Bíblia. Na realidade, eles diziam ser mestres da lei, mas eles ignoravam a lei. Ai sobre os cadeus. Nós estamos falando sobre o livro dos ais. Já falamos sobre o livro das Lamentações. Já entendemos que os ais eles podem ser coletivo, parcial e individual, como foi com Miriam. E agora nós estamos falando sobre os ais sobre os caldeus. E teve um ai coletivo sobre a casa de Israel. No ano 66, ela foi cercada pelo Império Romano. Quando estou falando de Jerusalém, foi sitiada. E no ano 70 ela foi destruída, né, pelo imperador romano. Vamos para Amós 6, 2:15. Amós 6, 2:15. Amós 6, 2 ao 15. Ou ai sobre os cadeus. Que bebeis vinho em taças. 2:15, perdão. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Armate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazer chegar o trono da violência, que dormes em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cedavouro, que cantais à toa o som da lira e inventais como Davi, instrumentos musicais para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos unges com mais excelente óleo, mas não vos afliges com a ruína de José, portanto agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e serão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se porém um parente chegado, o qual has de queimar, toma os cadáveres para os levar para casa, e diz aos que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este respondeu: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande, e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha?
e lavrara com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna? Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos derramamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Ramate até o ribeirão. E o importantíssimo é ressaltar esse ponto, porque o aido sobre os caldeus significa o quê? Que Deus usou, Nabucodonosor, usou os babilônios para castigar a casa de Israel por sua idolatria, tá ok? Vamos para outro ponto agora. Agora o ais de Isaías. Vamos para Isaías 5, 8, 23. E aqui a gente conclui esse estudo sobre lamentações, do livro de lamentações e ais. Tudo isso está escrito, viu, meu irmão? Lá no céu, esses ais e lamentações. 5, 8, 23. Ai contra os perversos. Olha que texto forte. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Isso não é nosso trabalho, é evangelizar, meu irmão. O único espaço de terra que Jesus teve foi o espaço da cruz, do Calvário. E muitas pessoas morrem, perdem a sua salvação por causa de um pedaço de terra. Esquecem do Salvador, esquecem do sangue que foi derramado no madeiro. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. Então, eu vou ler só o verso final, verso 23, para concluirmos essa mensagem de hoje. Ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Isso não está lá no Grande Conflito, página 48, fala sobre os valores dos mártires, em Atos 7:51 também. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. Aos quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Está tudo escrito, está tudo registrado. Não tem como fugir da ira de Deus, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã falaremos, no próximo vídeo falaremos sobre o livro da iniquidade. É lá que está escrito, infelizmente, os registros de todos os pecados de transgressão da lei. Para todos aqueles que se identificavam ou professaram Cristo, ou começaram a trabalhar para Deus, mas não abandonou a iniquidade. Então, que possamos futuramente estudar esse livro da iniquidade. Espero que você tenha compreendido esse tópico de hoje. Lamentações, livro de lamentações e ais. Ais, coletivo, parcial e individual. Por isso, temos que tomar muito cuidado com o nosso testemunho, que ele seja verdadeiro e único para expressar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Deus te abençoe, te guarde e te ilumine, meu irmão.